Podcast Sapa Justa. Nem sempre justa, mas sempre sapa. Olá, sejam bem-vindas a mais um episódio do Sapa Justa. Hoje a gente vai falar aqui com 3 mães, né? E a gente vai falar um assunto que foi até uma sugestão da Yara, que está aqui também, que seria como que mães que se entenderam depois de ter filhos como lésbicas ou bis, e a gente vai desmiuçar esse assunto. Antes, eu queria falar um pouquinho que... primeiro deixa eu me apresentar, né? Tô atropelando tudo já. O meu nome é Letícia, eu sou uma mulher cis, branca, lésbica, de Belo Horizonte. Eu não tenho filhos aqui, diferente de todas as minhas convidadas, então vai ser um papo muito interessante aqui para eu aprender junto com elas. E um recadinho também sobre o Sapa Justa, que é um podcast independente. Então, tem uma campanha de financiamento, você pode ir lá no Instagram do Sapa Justa e ajudar. E também eu gosto de falar do grupo de Telegram, que a gente está tendo umas conversas muito interessantes lá, às vezes o povo comenta dos episódios, então eu consigo ter um feedback bem mais perto. E também sugestão de pautas, que é a coisa que eu mais gosto de receber atualmente, viu, gente? Façam como a Yara e me mandem ideias, e principalmente que ideias que saiam do meu escopo, né, de vivência. Eu acho que é isso que tem muito a agregar. E, sem mais delongas, eu vou aqui apresentar as minhas convidadas. Na verdade, eu quero que elas se apresentem. Então, eu vou chamar a Ana Beatriz, por favor, se apresente. Ei, bom dia. Meu nome é Ana Beatriz, tenho 36 anos, sou mãe de 3 crianças. Na verdade, um adolescente, né? Que já não é criança mais. E namoro há quase 2 anos com a Lorena. Perfeita. Carol Rocha, por favor, se apresente também. Oi, tudo bem? Eu acho que coincidentemente viemos as 3 de vermelho. Perceba a nossa paleta de cores, é maravilhosa. Acho que a gente tem que ressaltar isso. Talvez as pessoas não vão ver, né? Mas estamos lindamente. Acho que depois vale até um print dessa imagem que nós temos aqui, que foi completamente sem combinar, né? Mas então, eu sou a Carol, eu tenho 43 anos. Eu sou uma mulher multidisciplinar. Eu sou filha, eu sou mãe de 2 mulheres lindas, que é a Bárbara, que tem 22 anos, depois de amanhã faz 23, e sou mãe também da Manuela, de 17 anos. A Bárbara me deu um grande presente, então eu também sou avó. Eu sou a avó da Maia, uma menina comprida, enorme, e a coisa mais linda da vida. E eu me digo enquanto multidisciplinar, porque eu tenho uma empresa de representação, mas também sou uma atriz em formação, sou casada com a Fabi há 7 anos, e ser casada com uma mulher faz com que a gente tenha que trazer esse lado polivalente à tona o tempo todo, o poli e o valente. Então, essa sou eu. Ai, maravilhosa demais, amei. Prazer estar aqui. Prazer é nosso. Yara, pode se apresentar também, por favor. Bom dia, eu sou a Yara, eu tenho 30 anos, eu sou mãe do Gabriel Lacerda, ele tem 10 aninhos, e eu estou há 3 meses com a minha namorada, que é a Stephanie. Eu sou engenheira civil, mas eu trabalho na área de arquitetura, já tem 10 anos, que eu fui mãe um pouco nova, estava no meio da faculdade, tinha acabado de entrar na faculdade federal, tive que dar uma reviravolta na minha vida, comecei a trabalhar, me casei, e aí hoje estou aqui e sou a minha melhor versão de todas é a Yara mãe. E aí eu estou super ansiosa para conversar hoje, não tenho muita assim dinâmica em falar e tal, o dom da oratória, igual eu percebi que vocês têm, mas estou aqui para aprender, para escutar e fazer essa troca com vocês de experiência. Estou bem ansiosa, inclusive estou suando aqui, curiosa para escutar vocês.
Ah, não tem isso de ter dom da oratória. Eu não tenho e tenho um podcast, então não tem nada a ver. Eu acho que a coisa mais incrível que tem, eu sempre falo aqui no podcast, que é a vivência das pessoas. Eu gostei muito que você trouxe esse tema. Na hora que você mandou, e a gente estava conversando antes de começar a gravar, que eu gostei mais ainda, porque eu sempre faço pesquisa antes de gravar qualquer tema de podcast. E tem muito pouco desse tema, né? Dessa parte em específico, eu achei bastante coisa sobre maternidade de duas mulheres, mas nesse momento de adoção ou de ter filhos, mesmo gerados, o que for, mas tipo, estão criancinhas ainda, né? Então tá nesse processo, o que é importante, super importante. Mas dessa coisa que seria. Eu já tenho os filhos, né? Já estão ali. Eu achei quase nada, para ser bem sincera. Minha pesquisa foi muito de conversar com outras mães, né? Então, o que é maravilhoso também, né? Eu acho que seria interessante a gente, se vocês pudessem contar um pouquinho da vivência de vocês sobre isso, né? Sobre essa parte em específico, porque eu acho que não, tem várias outras mães que estão nesse processo de eu sou mãe, mas eu tenho as minhas relações, né? A gente vê muito como mãe, às vezes mães não se relacionam com nada, né? Só tem que ser mãe. Então, ainda ela sai do que a sociedade coloca como padrão, é difícil, né? Se não tem até uma referência. Se vocês puderem falar um pouquinho. Vou começar. Fica à vontade. Então, eu fui casada por quase 15 anos, né, com o pai das crianças. E aí, depois, nós nos separamos. E aí, eu até cheguei a me envolver com homens, mas depois eu não via sentido mais, sabe? Eu não sei te explicar assim, o que aconteceu, mas não via sentido mais nisso. E aí eu comecei a me envolver com mulheres, e é meio que um caminho sem volta, né? E aí eu fui gostando e tal, e até que eu conheci a Lorena. Mas essa parte de apresentar aos meus filhos, isso eu tinha bem claro, que eu só ia apresentar a eles alguém que eu realmente fosse ficar e que eu quisesse permanecer aí, né, no relacionamento, né? Porque como são crianças, eu acho que a gente tem e a gente como mãe, a gente tem uma responsabilidade muito grande com isso, né, de tipo, nossa, cada dia tem uma mulher aqui, e eu não queria isso, não que não fosse, não seja errado, mas eu não queria passar isso para os meninos, sabe? Eu queria, porque já era uma novidade, e aí já chegar, assim, essa novidade eu não queria que fosse traumatizante para eles, entendeu? Eu queria que fosse de uma forma, assim, mais natural, mais tranquila e tudo mais, né? E até que eu achei que eu tinha todo um discurso preparado para eles, de como apresentar e tudo mais. Eu saí para conversar, eles, mãe, a gente já sabe. E aí já falaram assim, mas tá tudo bem, e daí, se você namorar uma mulher? Então, assim, acabou que eu nem fiz o discurso que eu queria, e eles receberam super bem. Foi uma coisa muito natural, sabe? Fica na expectativa da reação, né? Que você prepara um discurso e aí a reação você fica assim, se falar isso, eu vou fazer isso. Se dizer assim, eu vou... E aí eu fiquei na expectativa de saber o que responder. As minhas filhas, eu fui casada com 2 vezes, um relacionamento, o primeiro casamento de 9 anos com um homem, e o segundo também, mais 6 anos. E era um em Araxá e o outro em São Paulo. E a Fabiana era uma mulher que eu conhecia já desde os primórdios. E quando eu me separei do meu segundo marido, muito decepcionada, eu falei, mãe, eu vou virar sapatão.
Minha mãe, Carolina, deixa de ser doida. Eu falei, eu vou virar sapatão. E eu procurei a única sapatão que eu tinha como referência, que era a Fabiana. E que há anos era apaixonada por mim, assim. Não falo apaixonada, porque ela tinha até uma mulher na época, mas eu fui uma mulher que mexeu com ela naquela época. E eu sempre fui uma pessoa muito desprovida de preconceito. Eu gosto muito de pessoa. O que a pessoa é, desde que ela me encante, é o que me interessa, sabe? Então, eu procurei a Fabi quando eu me separei. E a Fabiana, ela tem um negócio de escrever uns poemas e te pegar, assim, pela escrita, como se ela te deixasse nua com coisas que nem você se olha no espelho e se enxerga. E foi isso que a Fabi fez. E eu morava em São Paulo, ela em BH, então tudo que eu postava nas redes sociais, eu colocava FB e um sol, um emojizinho de sol. E eu fui para Araxá, minhas filhas moravam lá, e eu fui para Araxá, não foi nem para contar para elas, não, mas porque eu estava vivendo um outro momento de separação, começando a me relacionar com uma outra pessoa, e fui visitar minhas filhas. Na hora que eu cheguei, por Deus, eu pisei na casa da avó, né, da minha sogra, do meu primeiro casamento, eu pisei lá, minhas filhas... nessa época, eu estou falando de 2014, nós estamos em 2021, ou seja, 7 anos atrás, né? Manuela tinha 10 anos, Bárbara, 15, eu sou péssima em conta, 15? 22, é isso? É, isso. Bárbara com 15, Mas... as duas me pegaram, me levaram para o quarto. Quem é FB? Eu falei, misericórdia. Aí eu vou contar. Nós já sabemos que é a Fabi Barros. Bom, tem isso, né? A gente acha que esconde deles, mas eles já sabem. As minhas filhas stalkearam mesmo as minhas redes sociais, pegando as iniciais que eu ali estava transmitindo, colocando, né? E descobriram quem era. E o que eu posso dizer para vocês é que ao longo desses 7 anos, a minha filha mais velha já teve experiências com outras mulheres, a minha filha mais nova se autodenomina Pan, inclusive a namorada dela de Uberlândia está aqui em casa, veio para o final de semana. Até um tempo atrás ela namorava com 2, ao mesmo tempo, era um trisal. Então elas me ensinam muito mais do que eu tenho aqui para ensinar para elas, mas o aprendizado aqui é constante. E é maravilhoso isso. E elas não me deixam separar da Fabi, não, tá? E não aceitam que eu tenha um outro relacionamento, nem com ninguém e muito menos com um homem. Isso elas falam, elas declaram isso o tempo todo. Já se apegaram, né? Já se apegaram. É tudo muito intenso, né? Nossa. Então, minha história é assim. Eu fui casada há quase 10 anos, casei muito nova, por estar grávida e tudo. Tinha acabado de entrar na faculdade e a gente resolveu morar junto. Morei com sogra um tempo. E aí, o relacionamento estava desgastado, porque a gente trabalhava junto também. E, por fim, eu demorei 3 anos para conseguir terminar esse relacionamento. Porque envolvia dinheiro, envolvia família, envolvia padrões. E aí, quando eu terminei, eu me envolvi com uma mulher, mas assim, a gente ficou, e eu falei, não gosto disso não. Foi na curiosidade e tudo, falei, não. E a gente continuou amiga e tal. E aí teve uma certa época, ela era minha personal, ela virou e falou assim, olha, eu não consigo mais ter relação profissional com você, porque eu te amo, eu gosto de você, e eu não consigo. E eu falei, olha, não dá, não gosto, a gente tentou, e eu gosto de homem, tive relações com outros homens, e aí eu faço crossfit, eu treino, e na minha academia tem essa moça que eu comecei a olhar com ela com olhos diferentes, eu comecei a reparar no corpo dela, como ela treinava, e eu comecei a sonhar com ela quase todos os dias. Aí eu acordava e falava assim, meu Deus, que é isso, Yara? Calma, respira.
O que está acontecendo? E aí a gente começou a conversar, ela tinha uma namorada na época, terminou, eu falei, opa, peraí, vou começar a conversar, trocar experiências com ela e tal. E aí um dia, numa festa do pessoal da academia, a gente conversando, eu falei, olha, eu já tive experiências com mulheres, mas com uma mulher superficial e tal, nunca tinha realmente transado com uma mulher. E ela falou assim, nossa, deixa eu te contar, eu olho você, porque ela trabalhava com meu irmão, desde 2018, 2019, eu te olho no Instagram e tal, tal. E aí a gente começou a se falar todos os dias. Ela me chamou, tipo assim, umas 20 vezes para sair. E eu, não sei, não, acho que não. Acho que não, acho que eu não gosto. E aí, por fim, ela falou, então tá bom, não vou te chamar mais. Aí eu falei, como assim não vai me chamar mais? Aí eu fui e chamei ela para sair. Ela falou, não, então tá, você não quer, tá tudo certo, vamos ser amiga. Eu falei, não, opa, não, eu acho que eu quero agora. Ela me deu um gelo, e aí eu chamei ela, e desde a primeira vez foi a sensação mais incrível que eu senti. Eu falei para ela que eu senti sensações que eu achei que eu nunca poderia sentir na minha vida, e é tudo muito intenso mesmo, né? É muito... E assim, eu falei que eu não sabia o que fazer, mas é realmente instintivo, como a gente se conhece, como... E fluiu, e aquele dia foi um dia que eu não vi tempo, eu não vi hora, realmente aconteceu e eu sabia, chegou no final, eu sabia o que fazer. E ela, o meu filho, o Gabriel, já convivia com ela, com relações ali na academia, porque eu faço guarda compartilhada, ele fica 7 dias com o pai e 7 dias comigo, e eu levo ele para todos os lugares, que ele já tem 10 anos. E ele sempre gostou muito dela, que ela é muito divertida, ela é uma pessoa, assim, incrível. E aí eu demorei um pouco a contar, porque eu não sabia como, e porque o pai dele é um cara extremamente machista, de uma criação totalmente diferente da minha, porque na minha casa a gente sempre teve conversas muito abertas, o meu pai, minha mãe são pessoas assim, incríveis, incríveis. E na segunda semana eu já contei para os meus pais, e foi normal, falou, olha, você tá feliz, nós estamos felizes, quero ver quem é, o que faz. Eu já levei ela na casa do meu irmão, e eu demorei um pouco a contar, porque eu não sabia como abordar e como falar. Primeiro porque desde que eu tinha me divorciado, eu não tinha me relacionado com ninguém, porque eu falei, olha, da mesma questão da Ana, eu só vou apresentar quando for uma pessoa que vá passar a conviver, que eu vou ter planos, que eu vou querer... Porque, assim, a questão de referência. Cada dia você leva uma pessoa, independente se é homem ou se é mulher. Isso que eu ia falar, independente de ser homem ou ser mulher, a gente tem isso, né? Porque se apega, porque uma criança se apega. Igual você falou, eu não posso me relacionar com ninguém, porque realmente você cria um vínculo. E aí eu ficava pensando, e eu tinha um padrão na minha cabeça de homem. Quando eu me divorciei, tem que ser um homem divorciado com filhos, né? Para poder dar certo. E hoje eu namoro uma mulher mais nova, solteira, tipo assim, sem filhos, nunca foi casada. E aí eu demorei um pouco, eu contei pro Gabriel, deve ter um mês, mais ou menos. E aí ele já estava percebendo que eu estava com alguém, mas falava assim, mas tá de namorado, né? Você tá de namorado? Eu falei, não, tô conhecendo uma pessoa. Aí teve um dia dentro do carro, eu virei, Gabriel, você confia na mamãe? Porque a gente tem um pacto. Tudo que acontece, nós somos muito amigos. Ele me conta e eu conto para ele de questão de namoradinhos, enfim. E aí eu falei, você confia na mamãe? Ele falou, já aceita namorando, né, mãe? Eu falei, tô. Então, quem que é? Quem que já sabe? Eu falei, olha, só o vovô e a vovó e o tio João, que é o meu irmão. E aí, ele, por que você não me contou primeiro? Eu falei, então, a mamãe tá namorando a tia Stephanie. Ele falou, é por isso que você não me contou? Eu não acredito, mãe. Eu tinha sido o primeiro a saber. Tá tudo bem, você tá feliz? Eu falei, sim. Então eu tô feliz, eu não tenho preconceito, mãe. E eu gosto muito dela, ela é uma pessoa muito gente boa. Eu praticamente ganhei uma irmã. Ele falou desse jeito, porque ele relaciona muito, porque ela é muito brincalhona e ela é muito baixinha, sabe? Ele é quase da altura dela. Ele, praticamente eu ganhei uma irmã.
E aí, para ele foi uma coisa muito natural. E naquilo eu fiquei sem reação. Aí ele falou assim, você quer falar mais alguma coisa? Eu falei, você tá com alguma dúvida? Ele, não. Qual é a dúvida, mãe? Não tem dúvida. Você tá feliz, eu tô feliz. Eles nos E surpreendem. E assim, isso reafirmou que, na verdade, quem estraga nossas crianças e tudo é realmente um mundo que não está preparado. Não está preparado. Porque as crianças, eu acho que vão absorvendo essa questão de preconceito, de rotular as coisas, quando vai crescendo, vai passando por situações na escola, e ele é uma criança totalmente livre de, por enquanto, de preconceito, de julgamentos. E ele virou e me perguntou, que dia que eu posso contar para os meus colegas? Que a gente foi no cinema, eu e a Stephanie com alguns coleguinhas. Ele, ai mãe, eu posso contar? Eu posso contar? Eu quero contar para as pessoas. Tipo assim, querendo dizer que eu estava com uma pessoa legal, que eu estava feliz. E nunca, tipo, desde o primeiro dia, nunca foi um problema. E eu acho que ele me surpreendeu. Eu não sabia o que falar para ele depois da reação. Porque eu ensaiei vários discursos. E ele falou, tá tudo bem. Vamos andar de skate? Tipo assim. A Manuela, antes de minha filha Manuela, quando vai me apresentar, antes de até falar meu nome, eu falei, ela é sapatão, tá? Eu acho legal, Yara, que você falou que você contou para os teus pais, né? Eu não contei para minha mãe quando eu comecei a me relacionar com a Fabi, e meu irmão é que fez essa ponte para contar para minha mãe. Minha mãe também é uma mulher de 74 anos, uma senhora maravilhosa, e também, até então, muito desprovida também de preconceito. Lá em casa, meu irmão é músico, então lá em casa sempre teve todo tipo de gente, diversidade se encontrava lá em casa. Mas quando o raio caiu na casa dela, minha mãe virou a mesa de um bar e se culpou. O que eu fiz de errado? Carolina quer chamar a atenção e tal. Hoje, gente, as duas, Fabiana e minha mãe, elas são apaixonadas uma pela outra. Então, aqui em casa tem uma torcida pró-Fabiana. Vocês me entendem? É isso. E vocês são casadas? No papel, não. Não. Mas, não, no papel, não. Mas somos casadas. Bom, juntado de fé, casado né? Nós moramos em 2 casas. Eu acho que talvez isso também tenha sido uma construção do nosso relacionamento. Então, nós temos a nossa casa, até onde ela está agora, quer dizer, ter saído para trabalhar, né? Mas eu tenho aqui no fundo da casa da minha mãe também um barraco, onde é o meu estúdio, onde eu trabalho. Então, eu fico aqui às terças, quartas e quintas, e lá na minha casa com os meus bichos, e com a Fabi, e com as minhas coisas, né? As nossas coisas. Sexta, sábado, domingo e segunda. E terça, estou aqui de novo. O que ajuda muito no relacionamento, viu, gente? Eu achei interessante vocês contarem como... você contou o seu, Ana? Como se for contar para os seus filhos? Então, quando eu falei, né? Quando eu contei, aí eu tinha todo um discurso, mas aí eu fiz um lanche ainda. Eu fiz um lanche, coloquei na varanda, e falei, gente, vamos todo mundo sentar aqui, vamos lanchar juntos, eu tenho que conversar com vocês. E aí eu fui e falei, né, olha, só que o mais velho já sabia, ele foi o primeiro que eu contei. E aí eu falei, aí eu comecei a suar frio, eu fiquei gelada, eu falei, João Pedro, eu não sei contar, eu acho que me ajuda. Aí ele falou assim, gente, é o seguinte, mamãe tá namorando com uma menina. E super assim. Prático. Super prático, E aí os meninos olharam, aí o Miguel, né, que é o do meio, ele falou assim, é isso? Tá, mas e aí, o que tem? Aí eu falei, não tem nada, só queria que vocês soubessem, eu queria contar para vocês, eu queria que vocês soubessem, já ia acostumando com a ideia de ter uma outra mulher morando aqui com a gente. E aí a Maria Flor, que é a mais nova,
ela ficou olhando, assim, ela ficou com um olhar meio pensativo, parada, assim, e aí depois, vai ser legal, eu vou ter 2 mães, eu vou gostar. E aí Ai, eu isso. E aí hoje na escola, ela fala, eu falo para todo mundo que eu tenho 3 mães, porque é eu, a namorada do pai e a Lorena. E ela é apaixonada com a Lorena também. Quando a gente fica, né, de obrigada ou de cara virada, é a mesma situação, não lembro qual das duas aí, acho que é da Carol, né? Que fica todo mundo do lado da Lorena. Aí os meninos falam assim, você também é muito grossa, você também é muito ignorante. Exatamente. Nossa, escutei como se fosse para mim, esse ignorante, grossa, agressiva. E deixa eu Não perguntar, vocês tiveram algum momento, assim, eu vou passar por alguns processos, por exemplo, eu durmo com o meu filho todos os dias, quando ele está comigo, porque desde que separou, ele dorme comigo, sabe, assim, então mesmo, igual, independente de ser mulher ou não, são processos de um pouco assim, Desmame. Exatamente, porque eu fiquei 2 anos e aí ele não acostumou a me ver e eu ainda não tenho, tipo assim, a gente demonstra afeto, sim, uma com a outra, mas eu não beijo ela em público, mais por opção dela do que minha, para ser sincera, porque igual quando ela se assumiu, ela tinha 14, 15 anos, foi um processo um pouco diferente. Na casa dela, a aceitação é um pouco diferente do que na minha casa, por incrível que pareça. Porque é totalmente diferente você se assumir com 30 anos, eu sou independente, pago minhas contas, ninguém tem nada a ver com a minha vida e eu não me preocupo. E com ela foi diferente, que a mãe descobriu, tentou proibir, perguntou que se queria ajuda psicológica, enfim. E ela é muito reservada, muito, muito, muito reservada. Então, a gente ainda está em construção desse processo de mostrar afeto em público e tudo. E eu ainda tenho um pouco de dificuldade com isso, porque independente de antes ter me relacionado com homem, eu acho que qualquer tipo de afeto é bem-vindo com respeito, independente. Então, eu estou nesse processo ainda de aprender a namorar, porque eu namorei muito pouco, eu casei muito nova, então o namorar para mim é um pouco diferente ainda. E essa questão do desmame, de às vezes ter que deixar para poder fazer as coisas em casal, a questão do dormir, do dividir, sabe, a atenção. Então, ele é filho único, ainda está um pouco assim, encaixando. Aí eu queria essa troca de experiência com vocês, dessa questão desse início, porque a gente fica muito empolgado, muito intenso, e ao mesmo tempo eu tenho que dividir um pouco de atenção, de responsabilidade, até porque eu acho isso um pouco pesado para ela, ela nunca tinha se envolvido com uma pessoa com filhos. Eu não sei se a companheira de vocês tem filhos ou só vocês, não sei, nessa questão. Então, não, a Lorena não tem filhos. Mas logo que eu separei, a Maria Flor também, que é a mais nova, ela dormia entre eu e o pai, não todos os dias, mas às vezes. E depois que eu separei, aí a gente dividia a cama, né? Era eu e ela. E aí teve isso aí também, de ela ficar só do meu lado, né? Dormir do meu lado. E aí depois que eu falei, não, eu tenho que cortar isso, porque já era uma coisa que eu tinha, né, em vista, assim, eu tinha em mente, não, eu não vou deixar ela dormir mais comigo, porque daqui a pouco vai vir uma pessoa. Então, eu não quero deixar ela mais. E aí eu fui conversando, falei, não, você tem seu quarto, né, aquela história toda, não dá pra gente dormir junto mais, você já tá ficando grande e tal. E aí não foi uma coisa muito simples assim, não, né, mas também não foi traumática. Aí até hoje, Lorena trabalha à noite, né? Ela é bartender. Então, aí às vezes, toda vez que Lorena vai trabalhar, na hora de dormir, ela, mãe, posso dormir com você? Eu falei, não, que daqui a pouco Lorena vai chegar. Não, mas na hora que ela chegar, você me coloca na cama. Eu falei, não, na hora que ela chegar, eu já tô no 10º sono, eu não vou levantar, não. Pode ir pro seu quarto.
Então, assim, foi... E aí ela vai, a gente, de lá do quarto dela, no meu, a gente fica conversando, ela pega um gibi, vai ler, mas até dormir. E aí foi assim, realmente não foi muito simples, não, né? Mas você consegue. Eu acho que é um entendimento de que somos seres também individuais, sabe, Yara? Então, a partir do momento que você mostrar para o seu bebezão, que será para sempre um bebezão, que ele precisa das particularidades dele, né? De repente, o espaço dele, o cantinho dele, a gaveta onde ele guarda o segredinho dele, sabe? O espaço dele, a individualidade dele é que você também tem que ter. Não é nem porque está chegando alguém para trocar de lugar na cama, né? E entender essas individualidades, para mim, é um processo muito, muito importante na vida. Eu, enquanto boa aquariana, muitas vezes eu me acho muito absoluta. Então, eu também sou. Eu fico achando que as pessoas têm que pensar como eu, sabe? Agir como eu ajo. Então, eu fico me percebendo ao abrir o olhar e a escuta para a individualidade do outro. A Fabi também a Fabi é lésbica desde que nasceu. E eu não. Mas para mim é muito mais natural demonstrar afeto do que para a Fabi, porque ela já passou por situações que não são legais, né? De hostilidade, de covardia na rua e tal. Na hora que eu vou abraçar ela, assim, alguma coisa, ela me empurra, sabe? Ela me expurga. Me expurga. Mas é aquela sensação do expurgar, assim, sabe? De me afastar de perto dela. Isso, para mim, sempre foi um absurdo, porque eu também concordo com a Yara que toda relação, toda demonstração de afeto... eu sou pisciana, eu sou amorzinho demais. Toda hora eu quero pegar, beijar, abraçar. E eu falo com a Fabi que, às vezes, não é o pegar, o abraçar, o beijar, é o olhar carinhoso, é a troca de um olhar, é o saber que, olha, eu estou aqui com você, né? Porque, às vezes, o medo de demonstrar que você é lésbica, que você está com uma mulher num ambiente hostil, te tira o afeto até do olhar. E a gente não pode perder isso. Então, eu juntei uma coisa na outra para falar da individualidade. Porque, Yara, a partir do momento que a gente é mãe, ok, eu sou mãe, mas eu sou uma mulher. Eu, antes de tudo, sou uma pessoa. Né? E eu não posso, por conta da minha maternidade, e que é muito diferente da maternidade de vocês, minhas filhas viveram longe de mim. Uma mora em Uberlândia, a Manuela morou 13 anos longe de mim, agora que ela veio morar comigo. É uma maternidade diferente, mas não deixa de ser uma maternidade, né? E eu sou uma mulher, eu sou uma pessoa, eu tenho desejos, eu tenho vontades, né? E tenho a maternidade aqui também, que não é fácil. O trem difícil é o tal de ser mãe, porque não tem receita. Não tem receita. Não, nunca vi. Tem amor, mas essa questão do afeto, isso é lógico que a gente foi com muito cuidado também, né? Tanto que logo quando a Lorena começou a vir frequentar, porque antes ela vinha, porque os meninos ficam 15 dias comigo, 15 dias com o pai. Então, no começo, ela ficava, ela só vinha no dia que os meninos não estavam. E aí, depois, começou a vir, quando eles já estavam e tal. E aí, ela ficava mesmo, assim... nossa, não, mas toda hora aparece uma criança, peraí, né? E ela vinha para abraçar e parava, aí ia beijar e parava. São 3, e brota mesmo, aqui em casa eles brotam do chão. Então, assim, aí depois eu comecei com ela, e falei, não, os meninos não têm esse tipo de problema, mas eu acho que era mais dela do que deles, entendeu? Porque eles nunca falaram nada comigo.
Tanto que a gente senta todo mundo junto, aí às vezes deita todo mundo junto na cama para ver filme, carinho, abraço, beijo, e nunca teve nenhum tipo de olhar de rejeição, sabe? Nenhuma situação assim de Não. Ô, Ana, é pior Às vezes, quando a gente está brigada, eles ainda juntam, e isso que eu ia falar. Quando a gente está brigada, a Maria falou: vem, junta. Vocês podem dar um beijo, pelo amor de Deus? Muito bom, exatamente. Eles interferem mais Não nesse é? momento de briga do que no momento que está tudo bem. Verdade. Vocês estão contando várias coisas que eu acho muito interessantes. Isso está me lembrando da conversa que eu tive com a Luciene. Eu queria contar ela rapidinho. Que a Luciene, ela é mãe de um amigo meu, Gustavo. A Luciene foi casada por 23 anos com um homem. E quando ela tinha 48 anos, ela começou a se interessar por uma mulher. A Patrícia, que é a mulher que ela começou a se interessar, ela, na verdade, era mulher da irmã do marido dela. Vocês conseguiram pegar? Era concunhada. Não. Era, concunhada. O marido, o ex-esposo da Luciene, tinha uma irmã que era casada com a Patrícia, que morreu. O negócio fica doido. Quando a irmã dele morreu, a família, rejeitou a Patrícia. Toda a família rejeitou, né? Porque era a lésbica e tal. E a única família que aceitou foi a família da Luciene. Ficaram trazendo ela muito para dentro da família e fazendo de tudo para ela ficar bem. Só que a Luciene começou a se interessar por ela e ficava lutando com isso. Quando ela passou por isso tudo, ela viu um dia que estava todo mundo incentivando a Patrícia a se relacionar com outra mulher. E a Patrícia falou uma coisa para ela assim: só vou se fulana for. Quando ela viu que ela tinha interesse por outra, ela começou a chorar e não parava de chorar. E foi um momento que ela fala que ela percebeu que nunca mais ela seria a mesma, porque ela tinha entendido que ela estava apaixonada. Isso, Luciane com filhos já tinham saído, mais de 20 anos. O meu amigo Gustavo é gay. Então ela conta sobre tudo isso, que os filhos até mais velhos, e ainda tendo um filho gay, não é que eles não receberam ainda, eles tiveram dificuldade de entender ali a separação. E uma das coisas que ela fala, que eu acho importante, porque vocês falaram sobre contar, é que o marido, chegou um momento que ela não queria sair da relação, mas ela não conseguia esconder. O marido que contou para a filha dela, para a Gabriela. É uma forma de chantagem, né? Uma forma de coação. E ela fala que isso foi a coisa que mais dói nela, porque ela não tirou a verdade dela, de contar do jeito dela, sabe? Tanto que ela fez uma negociação lá que ela conseguiu que não contasse para outro filho. E uma das coisas que ela também fala, que eu acho que é muito importante, quando ela se entendeu gostando de outra mulher, ela tinha 48 anos. Então, uma mulher que foi casada por 23 anos, o povo já falava, você já viveu sua vida, que ela já imagina, os filhos já tinham saído de casa, então vou continuar aqui com esse marido o resto da vida. Mas que não existe data, não existe hora. Se você sente aquilo, viva aquilo. E ela pediu para ela deixar um recado também, que é só para complementar, que ela fala que é importante, você separar isso, porque ao mesmo tempo que para ela ter um filho gay, ela até fala que ela sente mais medo pelo filho dela do que por ela, sabe? Ela não está num lugar onde o filho dela não é aceito, onde o filho dela não é bem-vindo, ela não é bem-vinda. Ela começou a trazer isso para ela também, sabe? Então, até para os filhos dela, colocar na relação, olha, a sua relação com a Patrícia, que é minha mulher, tem que ser de respeito, porque eu tenho um relacionamento com ela, eu tenho um amor que é fraternal pelos meus filhos, que são por vocês, que não vai mudar nunca, mas é preciso ter esse respeito. Eu acho que essa construção toda é muito válida. Eu acho interessante ver, porque tem filhos de várias idades, né? Até de vocês mesmos, as idades são variadas, né? Aí eu queria só deixar eu acho importante essa história da Luciene, que me tocou muito. Ela é um aprendizado duplo, né? Ela é um aprendizado do aprendizado e uma covardia ali rolando, né? A covardia macho é um trem que a Ana falou muito bem, eu não consigo mais como conviver, né? E eu até desculpa, Yara, mas eu até costumo dizer assim, Carol, você é bi? Carol, você é lésbica? Que não tenta me denominar.
entendeu? Eu estou lésbica. Eu sou bi porque tive lá e estou aqui, mas não tenta me denominar, sabe? E aí alguém usar isso para me constranger, para me coagir, para me deixar de sapa justa, me deixar numa situação desconfortável. Poxa, eu não quero essa pessoa nem perto de mim, perto da minha família. É muito triste isso. Mas eu acho que isso mexe no ego masculino, porque com o meu ex-marido foi quase a mesma coisa. Isso mexe muito com o ego deles, porque quando eu contei para ele primeiro, né? E eu contei no dia que nós fomos, no dia da audiência de separação. Depois que nós assinamos lá o contrato, né, o termo lá, a gente estava voltando da advocacia, e aí ele me deixou em casa, e aí no caminho, eu fui e contei para ele. Aí ele ficou super assustado. Ele falou assim, nossa, quem diria? Aí eu falei assim, uai, mas quem diria por quê, né? Aí ele, e aí na cara dele, você vê aquela cara de eu preciso fingir que tá tudo bem, que eu vou aceitar isso, ok. Aí ele ainda falou assim, até que vai ser legal. Aí eu fiquei assim, mas vai ser legal? Não entendi. Como assim vai ser legal? Né? Aí eu ainda falei assim, só deixando claro que você não tá fazendo parte disso. Só deixando bem claro aqui. Porque... E aí depois ele saiu contando também. Nossa, ele contou pra pessoa... Tipo assim, ele conhecia alguém... Às vezes a gente estava junto, resolvendo alguma coisa dos meninos, aí a pessoa que ele nem conhecia, ele tinha acabado de conhecer, ele contava. Essa daqui agora cismou com essa sapatão. Então, tipo assim, sabe? Eu acho que é uma forma de querer atingir a gente mesmo. Eu acho que ele, né, achava que eu ia ficar constrangida. Mas não, pra mim tava super ok. E aí, cada vez que gente, juro pra vocês, cada vez que eu conheço histórias ou de amigas minhas, ou esses machos, eu fico assim, meu Deus do céu. Então, presta atenção. Eu contei, né, pro meu ex-marido, porque a gente tinha um combinado que se chegasse outra pessoa, a gente ia conversar entre si para falar, ó, essa aqui é uma pessoa que eu estou namorando, essa pessoa eu vou apresentar pro Gabriel, certo? Eu cheguei, falei, olha, fulano, então, eu estou com outra pessoa e chegou a hora de te contar, eu vou contar pro Gabriel, estou te contando primeiro, porque era um combinado de um acordo, porque a gente, assim, não foi casado no papel, não divorciou no papel, não fez guarda no papel, tudo de boca a boca, até porque a família dele gosta muito de mim, mas ele nunca superou a separação, que eu demorei muito tempo e tudo, e ele tinha uma esperança ainda em voltar, qualquer momento que eu quisesse reatar o casamento, ele voltaria. E aí, ele virou e falou assim, eu contei, falei, olha, eu estou me relacionando com uma mulher. E ele estava sentado na calçada, ele deitou e começou a chorar. O drama. Ai, meu Deus. Ele tá lá na calçada chorando até agora, gente. A moral da história... coitado. A gente fica só com a cena do ex-marido chorando na calçada e tudo de boa. Isso para mim que é querer chamar atenção, né? Nossa, isso é. Não, ele começou a chorar e falou assim, você tá louca? Isso aí é porque é culpa minha. Eu te decepcionei demais. Mas assim, não faz isso com a gente, não. Vamos voltar para nossa história. Eu não dou conta, eu não consigo sair com outras mulheres, eu não tenho ereção, e não sei o quê. Começou a jogar uma culpa sobre mim, de uma coisa dele. E aí, nesse meio, ele pegou o carro, saiu doido, falou, eu vou me matar, eu não aceito isso, você é louca.
isso aí é coisa do seu pai, da sua mãe, que tem a cabeça, esse povo esquerdista. E não, tipo assim. Ah, pronto. Pronto. Não, a culpa é do Lula agora, gente. E o Lula? A culpa exatamente. Essa visão política dos seus pais. Seu pai é muito esquerdista, isso daí tá te influenciando, vai influenciar o Gabriel e não sei o quê. Enfim. Aí ele foi embora. E aí, no outro dia, ele falou que estava mais calmo, me pediu desculpa, mas ele sabia que era culpa dele, pela decepção que ele me causou. E ele propôs um trisal, falou pra gente ter um relacionamento aberto. Ah, isso é podre, né? Isso é um dos Aí, tá comentários mais vendo? podres que a gente pode receber. Se fosse por decepção, não tinha uma mulher hétera, né? Eu acho. É. Se fosse só por conta disso. Com certeza. E aí ele virou e ele falou assim que eu precisava, me sugeriu uma terapia de casal com ele e com a Stephanie e pra gente formar um relacionamento aberto e que ele conseguiria me satisfazer se o problema era enfim. É maluquice. E aí eu falei, então vamos fazer o seguinte, se fosse um homem, você ia sugerir também um relacionamento aberto? Né? Ô, Yara, sinto muito que você tem que conviver com esse ser pro resto da sua vida. É triste. Receba os meus mais sinceros sentimentos. É muito difícil. E aí, uns dias depois, ele não queria me devolver o Gabriel. Eu tive que ir na delegacia da família da mulher. Então, assim, ele ainda está passando por um processo de sei lá, de entender ou não entender, para mim não importa. O importa é que ele seja um bom pai, mas ele ainda está colocando dificuldade, empecilhos. Mas... Tomar cuidado, né, Yara, com essa alienação parental, muito cuidado e conversar muito. É Gabriel, né? Isso. E muita conversa com o Gabriel, porque o Gabriel é inteligente, tá? Independente do pai que ele tem. Sim. O Gabriel é muito inteligente. Sim. Mas é incrível como a sociedade vê o relacionamento, né, entre, tipo assim, uma mulher que era casada com um homem, eu comecei a me envolver por decepção amorosa. Tipo assim, igual sua mãe falou, de curiosidade ou de alguma... Nunca validam. Desqualifica, Exatamente. inclusive, a nossa outra pessoa, né? Porque se é só porque eu quero aparecer, mas cadê as qualidades da Fabi? De ser uma mulher companheira, parceira, guerreira, entendeu? Que faz um sexo delicioso, entendeu? Que é esse sol na minha vida. Se for só porque eu quero aparecer, desqualifica completamente a Fabi. Deve ser por tudo, né? Por decepção, por chamar atenção por conta do Lula, mas por atração, por vontade, não. Eu vou pegar esse embalo dela aí. Aqui em casa, todo mundo sempre achou que eu estava chamando atenção. Tanto meus ex-maridos, minha mãe, meus amigos, minhas amigas. A Carolina está chamando atenção. Gente, eu chamo atenção tem 7 anos. Tem 7 anos que eu estou na capa da revista chamando atenção. Amando loucamente uma mulher. Mas olha, deixa eu contar para vocês. Agora que a Yara contou essa parte trágica, vou contar a minha parte trágica também. Essa questão do pai das crianças não foi tão natural assim, né? Depois que eu contei, aconteceu quase a mesma coisa. Ele demorou para aceitar, para associar, e aí a separação. E aí, na verdade, eu acho que quando tem muito tempo, né, assim, depois de muito tempo de casamento, eles acham que a gente não vai bater o martelo, né? Acho que eles ficam esperando essa volta, esse pedido de retorno aí. Fica criando uma expectativa ainda de voltar, cria vínculo, fica ligando, fica esperando, assim, realmente a oportunidade de falar, não quero essa vida de solteira, não, vamos voltar. Exatamente. Também, né? E aí, exatamente, mas é para eles mesmo, né? Na verdade, eles estão criando um cenário ali para eles, acho que é mais para o conforto mental deles. Sim. E aí,
o pai dos meninos. Logo depois que eu contei, aí, tipo, ele caiu na pista, né? Ficou normal. Então, né? Macho é isso aí mesmo. Caiu na pista. E aí, depois, aconteceu uma situação, assim, muito constrangedora até, que foi, acho que foi a parte mais difícil para mim, porque ele foi diagnosticado com transtorno bipolar. Eu E sou aí, bipolar. nisso, Eu mesmo? O pai Pois do meu filho tem síndrome do pânico, bipolaridade também. Ó, Ana, cuidado com o que você vai falar Pois sobre nós, bipolares. Outro assunto bom. Ó, outra pauta boa, viu, Letícia? Falar sobre transtornos psicossociais dentro desse mundo todo, isso é muito legal. Desculpa, Ana. Não, com certeza. Eu acho muito bacana mesmo. Mas aí, eu acho que ele porque no transtorno, eu acho que ele não aguentou, assim, o estresse, né? Para ele, foi um estresse muito grande. Porque até então estava num relacionamento... Como é que é? Desculpa. Potencializa demais, fica tudo enorme. Imagina essa doideira na cabeça dele. Estou justificando as doideiras, não, tá? Não, claro, mas é isso mesmo. E aí o negócio virou um negócio que era para ser, né? Não era para ter criado uma proporção tão grande como criou. E aí ele ficava o tempo todo assim, eu quero conhecer, viu, sua namorada, eu quero conhecer, mas até então eu não tinha namorada, eu não tinha ninguém fixo. E aí ele ficava naquela coisa, eu quero conhecer. E que dia que eu vou conhecer sua namorada? Eu falei, olha, não vai, você não vai conhecer agora, porque não tem, eu não tenho isso, ninguém né? para apresentar. Quem que é? Eu quero ver, tipo assim, materializar, personificar, né? Acreditar mesmo. Não sei se é para ter certeza, é para acreditar. O que ela tem que eu não tenho? Um monte de coisa. Deve ser. Nem te conta. Nem te conta. Abafa. E aí, nossa, e aí aí ele entrou em crise, né? Foi muito difícil, essa crise aí durou nossa, nem sei quantos meses, acho que uns 4 meses, foi difícil. Ele ia lá para minha casa, onde a gente morava, que não é essa agora, né? Ele ia para minha casa e ficava lá e falava assim, isso durante a crise, né? Eu vou ficar aqui até a hora que eu quiser. Eu vou sair daqui a hora que eu quiser. Então, tipo assim, chegava em horários, sabe? Nada a ver. E aí, tudo era para ver se me pegava. Eu entendi isso. Era tudo para... E aí, era Por fim, eu falei assim com a família dele, né? Eu falei, olha, eu tô me sentindo perseguida. Eu fui no posto policial e o policial me indicou fazer uma medida protetiva, porque eu estava com medo. E ele, na fase da crise, ele andava... Bom, ele andava com um punhal, então eu já imaginava aquele monte de coisa. Eu falei, gente, ele vai me apunhalar no meio da rua a hora que eu estiver andando, então eu não saía de casa. Então ficou assim, sabe? Eu fiquei com muito medo de sair. E aí, até que depois, eu falei, olha, eu vou te ajudar. Você quer vir para cá? Eu convidei ele para ficar lá em casa. E junto com a namorada dele, a gente foi conversando e tudo mais, enfim, aí eu conversei com ela. Eu imagino que é Lorena, né, a namorada dele? A namorada dele é a Aline, Lorena é a minha. Opa, perdão. Mas eu acho que ela deve ter contribuído muito, viu, nesse processo. Eu não vou falar nem que é aceitação, mas nesse processo de respeito. Acredito muito. Sim, demais. Então, onde tem o dedinho da mulher, tem algo melhor. Então, com certeza. Tanto é que depois que ele saiu da crise, né, aí teve a fase de depressão que ela teve do lado dele o tempo todo lá, e aí essa parte eu já não participei, porque o surto mexe muito com a gente. Eu fiquei
Nossa, eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, eu não tô conseguindo nem raciocinar. Aí essa Porque a gente parte fica da fase. preocupada, porque é o pai, né? É o pai. E às vezes de fazer, eu Exato. pensei muito nisso, de É verdade. não querer mais viver, de querer fazer uma loucura, ou de me agredir, ou de agredir a minha companheira, Isso, ou de pegar o meu filho e ir embora. Assim, exatamente. eu tive muito medo disso. E aí eu preciso, às vezes, medir posturas, palavras, ações, porque eu ainda estou nesse processo muito confuso, ele ainda me xinga muito, ele me ofende muito pelo celular, falando que eu não sou uma boa mãe, que é para eu deixar o filho com ele, porque se for para criar assim, é nessa orgia, e não sei o quê. Então fala coisas assim. Olha só. Dessa maneira. E eu ainda estou passando por esse tumulto, mas mesmo assim eu tenho pena, sabe? Assim, aquele sentimento assim, ai, não vou retrucar, não vou falar porque é pai do meu É esse filho, não sentimento tem, que a sabe? Assim, gente eu tem, tenho. é de pena. E assim, se de tudo, se acontecer alguma coisa, meu filho vai sofrer. E mais uma vez, nós mulheres tendo que absorver situações que não cabem. Não é um sentimento meu, né? Ele Sim. precisa trabalhar isso, ele Uhum. precisa de ajuda, mas pelos filhos e pelo respeito também do que a gente viveu durante muitos anos. É difícil. Essa questão, igual você fala, o que você está falando, eu estou me vendo, da questão de ter alguns uns problemas, sabe, assim, com família, ele tem muito problema com família, tem essa questão da bipolaridade, da depressão, eu fico com pena, fico com muita pena. Um dos motivos que eu demorei a me separar foi isso, porque eu fui mãe dele durante muito tempo. E a gente pensa até em como a pessoa vai se sentir mesmo depois de tudo que ele faz ainda comigo, essas agressões psicológicas, que ele fala que eu sou mãe de merda, que eu sou uma péssima influência, que eu teria que ter vergonha de fazer isso, porque é tudo coisa da minha cabeça, modinha, enfim. Ele não valida nada dentro do que ele acha. Já falaram também que eu tava na modinha. Isso Agora aí também eu escutei. Esse povo Eu confunde escutei. muito, né? Liberdade com libertinagem também, eu acho, Sim. né? Porque o amor é Exatamente. livre. Eles têm uma imagem do namoro entre mulheres, gente, nossa, é uma coisa, acho que sei lá, de filme pornô. Acho que é isso. A referência que eles têm é filme pornô. Uma sexualização, né? Gente, o dia a dia, eu falei no começo, né, do polivalente, né, do que é viver com a mulher, tem que ser poli e tem que ser muito valente. O que eu percebo nessa relação, em comparação com as outras relações, eu até falo muito isso em mesa de bar, em conversa. O homem é muito fácil viver com ele. Você vive com ele aqui, ó, nas palmas da sua mão. Você abre perna, fecha perna, você consegue o que você quiser com o homem. Mulher não é assim, não. Não vem, eu que não chegue para minha mulher com um bom argumento para ela, não. Argumento, exemplo, desenho, entendeu? Eu costumo dizer também que eu acordo com uma mulher, eu tomo café com outra, eu almoço com outra, porque a mulher, durante um dia, ela muda. A mesma hora que eu tô com uma, eu já tô com uma emburrada, de repente com uma feliz, a outra com o olho brilhando. Eu tô sofrendo, porque mas vale a pena, né? Canceriana, sentimental, canceriana, nossa. E aí você não sabe o que faz para agradar, e é muito sentimental, e você não pode falar uma vírgula fora. Que depois eu resolvo, tipo assim, depois eu resolvo isso. Não, a minha é virginiana, e assim, eu sou ar e ela é terra. Então, eu falo assim, como era mais fácil a minha relação com o homem, sinceramente, se eu quisesse, eu voltava para um homem, velho. Agora, eu quero ver um homem, um dia, me fazer olhar para um homem. Sabe aquela coisa assim? De falar, não, gente, eu acho que eu encontro, primeiro que eu encontro tudo ali dentro da Fabi, tudo que eu preciso. Então, eu não vou olhar nem para homem, nem para mulher, nem para cavalo, cachorro, passarinho, nada, né? É só para a Fabi. Mas, sabe aquela pessoa interessante? Eu consigo achar algumas mulheres interessantes, inclusive compartilho isso com a Fabi.
Não, Fabi, mulher interessante, adoro inteligência, lambo o cérebro de uma pessoa inteligente, adoro, gente. Mas eu em 7 anos falei, nó, que homem interessante, Fabi. Não aconteceu até hoje. Não deve ter mesmo aquelas. Ô, coitado. Gente, olha, eu tô assim, em êxtase, porque isso foi melhor do que eu imaginava, e eu tô assim, com dó de puxar a gente pro final, porque a conversa tá muito boa. Inclusive, eu já vou deixar aqui um convite pra gente gravar uma segunda parte, porque vocês são muito maravilhosas. Eu tenho muitas dúvidas, muitas coisas para compartilhar, para conversar. Eu achei história também. Nossa, eu tô na euforia ainda. Sim, a história de cada uma é muito boa, e eu achei que todos tiveram Acho bacana, hein? que foi muito fluido entre todas, né? Então, eu achei que dá até dó de puxar a gente pro final, mas já fica o convite aqui gravado para a gente fazer uma segunda parte, tá bom? Perfeito. Para finalizar, vou pedir 2 coisas. Eu já falei que vocês precisam deixar uma indicação, deixar as redes, mas eu acho que também cabe a gente encerrar com um conselho ou uma palavra de afago para as mães que estão passando por isso, por essas situações que vocês passaram, que estão na dúvida. Eu acho que de tudo que vocês contaram, um pouco já alivia, mas eu acho que a gente vai precisar de uma segunda parte. Mas deixar assim, eu acho que olha, vai com fé aí que vai dar certo, assim. Aí eu vou pedir aqui, na ordem que eu estou vendo de novo, para indicação e para esse recado, se quiser também deixar. E deixar suas redes também, se vocês quiserem compartilhar. Ana, por favor. Olha, eu vou indicar uma amiga minha, que faz uns quitutes maravilhosos. Eu sou confeiteira, acho que eu não falei no começo do vídeo, né? Mas eu era empreendedora, tô deixando de ser, porque eu já cheguei numa estafa mental aí do empreendedorismo. Acho que a pandemia mexeu muito com a minha mentalidade, não sei, não tô dando conta, tô sabendo lidar, não. Então, vou deixar aí o Instagram da minha amiga que faz umas coisas maravilhosas, que é Quituteria por Mariana Rocha. Beleza? E depois vocês entram lá, que tem cada coisa maravilhosa. E a palavra de afago aí que eu deixo vai viver, né, gente? Vai viver. Vai viver o que você quiser viver, deixa. Os outros são os outros, a opinião dos outros é a opinião dos outros. Maravilhosa. Carol? Todos os dias, quando acordo, não tenho mais o tempo que passou. É isso, né? Meu caminho é cada manhã. Enquanto a gente estiver respirando, que sejamos resistência, que a gente consiga se relacionar, conversar, trocar as nossas vivências, as nossas experiências. Acho que esse é o melhor livro. É aquele que você se embebeda da vida do outro e ali aprende e separa o joio do trigo, vê o que te cabe, o que não te cabe, e reflete e desconstrói, e ressignifica e transmuta. Eu acho que é isso. Indicação, tenho várias, mas eu vou indicar uma plataforma que chama Mulher Digital, mulher.digital. É uma plataforma para mulheres, dedicada e exclusiva e gratuita, para que mulheres possam fazer negócios entre si. Então, você pode criar a sua loja online de produtos e serviços, logo terá a universidade, onde serão disponibilizados vários cursos, e ela também é uma rede social. Então, ali também você conta a sua vivência, suas experiências, seu dia a dia. Lembrando que é uma plataforma gratuita. No Instagram, você encontra como @mulherdigitalbrasil, mas a plataforma é só você colocar lá no seu navegador mulher.digital e se embebedar de várias mulheres, e logo lá seremos muitas. E vamos parar com esse negócio de algoritmo, porque a gente está preso a isso, né? Estamos presos a algoritmos.
na Mulher Digital, você tem 100% de alcance do seu conteúdo. Tá bom? Então, postou, todo mundo viu. Posso fazer um jabá meu ou não é o momento ainda? É com certeza o momento. Então, vamos lá. Eu sou a Carol Rocha Representa. Ana, eu vendo produtos para confeitaria. Depois vamos entrar em contato. Vamos trocar. Olha! Mandar minha relação de produtos. Então, eu trabalho com castanhas, oleaginosas, frutas secas, frutas cristalizadas. É bem bacana, entre outros produtos. Então, eu represento a Premium Distribuidora. Até vou ler aqui. Ó. Eu represento a Play Delivery. Precisou de entregas, precisou de um delivery, entra em contato comigo que eu tenho cupom de presente. Eu represento os vinhos Concha e Toro. Eu represento a Hauck Brasil, copos com camada dupla, com água gelada, quente, garral, gente, maravilhoso. Eu tenho um mercado também, que chama Mercado No Alvo, mas acima de tudo e todas as coisas, eu sou a rainha do perfume, e se você quer ficar cheiroso e pagando com qualidade e preço justo, chama a rainha do perfume, @Carolzite, essa sou eu, vem me conhecer um pouquinho. Muito obrigada por eu estar aqui, muito feliz. Eu achei tudo, 1000 coisas. Eu sou muito. Perfeita. Eu avisei que eu era Não, a Carol realmente é poli. Sim. Eu avisei. Perfeito. E você, Yara? Bom, primeiramente eu queria agradecer muito a Letícia por ter aberto essa oportunidade, assim, de conhecer essas pessoas. Eu estou encantada, estou extasiada aqui com tudo. A minha indicação, assim, agora eu estou no mundo dos podcasts, agora eu fico assim, curiosa, querendo escutar tudo. Eu escuto muito sexoterapia, eu adoro a Ana, eu adoro, então assim, eu sempre indico para minhas amigas e tudo. Ela fez algumas participações no Mamilos, que eu adoro também, escuto sempre. Então, a minha indicação é essa, e minha palavra de afeto é assim, que, gente, nossas crianças são seres muito mais evoluídos, eles estão muito mais à frente do que nós. Esse bloqueio, essas questões são de nós, adultos, que problematizamos tudo. As crianças são simplesmente livres de preconceitos e tudo. Então, assim, conte sempre, sempre, sempre. E eles vão sempre estar do nosso lado, não tem como. Esse vínculo de filho e mãe não. O melhor caminho, acho que é sempre ir pela verdade mesmo, né, sim, gente? Sim. Uhum. Com certeza. Exatamente. Carol, ó, eu faço projetos, depois eu vou colocar lá nessa plataforma, eu faço projetos de interiores, de movelaria, vou colocar lá uns projetos meus. A gente vai conversar muito ainda, tenho certeza. Certeza. Perfeito, já fica todo mundo amiga, já fica tudo maravilhoso. Eu queria agradecer vocês. Todo mundo que eu convido aqui é super gente boa, mas assim, as 3 em especiais foram super receptivas, super carinhosas com o meu convite, e eu gostei muito. Muito obrigada, viu, gente? Que bom. Eu que agradeço. Ó, a conexão do vermelho, ó, vamos ver. Bom. Não, brinca a tela aí, gente, porque essa paleta de cores que a gente é um escândalo. Sem combinar, né? Gente, um beijo para vocês. Beijo. Tchau. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.